Oi, gente, hoje eu vou falar sobre o Crystal Castles. Então, o Crystal Castles foi um dos grupos eletrônicos mais importantes do underground. E, gente, eu não sei se vocês sabem o que é underground, mas existe o mainstream e o underground. O mainstream é aquilo que é feito para ser vendido em massa, entendeu? A Taylor Swift, quando ela faz um álbum, ela pensa em vender para Deus e todo mundo. Isso é mainstream. O underground é um negócio mais focado na arte, é um rolê não tão comercial. É pra galera estranha. É uma música que não vai tocar numa rádio, entendeu? Mas vai tocar no computador daquele seu primo esquisito que fede. Bom, o Crystal Castles se destacou com as suas músicas extremamente melancólicas. Você escuta aquilo, você tem vontade de explodir e, obviamente, tinha uma desgraça por trás acontecendo. O grupo era formado pelo Ethan e pela Alice. A Alice, acho que todo mundo já viu ela era absurdamente icônica e ela realmente era a cara do grupo. E eles formaram o Crystal Castles quando ela tinha 15 anos e ele tinha 25. Bom, a bomba já começa aí, mas ele já era conhecido no cenário da música de Toronto, ele tinha uma banda, ele tinha aparecido até na televisão, então ele já tinha ali o tino musical. Tino que fala. Ele já tava ali no rolê da música e uma vez ele tava ali com a Alice, ela cantou, ele falou: meu Deus, eu preciso fazer uma música com você de vocal. Eles fizeram essa música e essa música explodiu. Explodiu naquelas, né, gente? Explodir pro underground, até ali 2.000 curtidas sem like, já era o suficiente. A galera amou a música deles, então eles decidiram realmente fazer virar um projeto. Realmente fez sucesso ali, eles fizeram mais algumas músicas, pelo que entendi. Eles ficaram ali nessa, eles fizeram alguns shows, mas Skins, sim, a série Skins colocou uma música deles pra tocar em um episódio. E aí que a coisa começou realmente a acontecer. Inclusive, vocês assistiram Skins, gente? Skins e Crystal Castles é literalmente a minha pré-adolescência inteira. Não, eu não era feliz. Sim, eu tinha problemas com álcool. Os problemas começaram a aparecer quando a The Pigeon Magazine postou um texto falando sobre o que acontecia nos bastidores da tão aclamada banda. E eles falaram que no palco a Alice é foda. A Alice comandava, mas no off, quem mandava em tudo mesmo era o Ethan. O povo começou a ficar de olho, porque assim, ele já tinha 28 anos nessa época e ela tinha 18. Mas a galera seguiu em frente. Gente, vocês têm que entender que, assim, como eu trouxe no vídeo passado, falando sobre o Die Antwoord, inclusive falaram que eu falei errado o nome da banda o vídeo inteiro, e eu falei mesmo. E eu vou continuar. Bom, no mundo underground, todo mundo faz merda o tempo inteiro. É problema de nazi, é pedo, é tudo que vocês imaginarem de ruim. Então, quando sai uma bombinha dessa, que é mais tranquila, que o povo consegue fingir que nada aconteceu, o povo finge que nada aconteceu. Então, eles seguiram até porque o Crystal Castles lançou os 3 maiores álbuns dele depois dessa bomba aí. E, carai, velho, são as melhores músicas do mundo, velho. Não dá, velho, as músicas são muito boas. Porém, em 2014, tudo mudou. Tudo mudou porque a Alice postou um texto falando: gente, vou sair do Crystal Castles, tá bom? Vou começar aí minha carreira solo, espero que vocês continuem gostando de mim e tal. E o povo ficou, ai. Cara, tipo, eles estavam no auge da banda, todo mundo queria um pouco mais de Crystal Castles, ela era a cara da banda. Gente, os shows eram assim, um rolê à parte, entendeu? Todo mundo queria ver o show, todo mundo queria ver a Alice se jogando na plateia, todo mundo queria ver ela se jogando no chão, bebendo. Bem problemático, né, gente? Mas era assim, entendeu? Essa era a vibe do momento e todo mundo queria ter essa vibe e ela foi embora do nada. Uai. Todo mundo tava sofrendo e 6 meses depois dela ter anunciado que ela ia embora, o Ethan já montou ali o Crystal Castles com outra cantora, como é que é o nome? Vocalista, e eles já lançaram um single. E o povo ficou, caralho, velho, não deu nem tempo do corpo esfriar, eu ainda estou aqui de luto e você já lançou outro single, eu não entendi. E daí o Ethan fez um post dizendo que a Alice não participou da criação das músicas mais famosas do Crystal Castles e que mesmo assim ela levou todo o crédito pelas músicas que ele escreveu. E ele citou, né, todas as músicas, e esse post foi bem assim porque foi muito passivo-agressivo. E querer tirar a Alice pra escanteio, sendo que ela era a cara da banda,
foi muito escroto da parte dele. Então a galera ficou, né, naquelas, e ela disse que ele era manipulador e que, obviamente, ela foi importante pro sucesso da banda. Assim, ela não precisava nem ter falado nada, mas ela falou e todo mundo assim, sim, Alice, verdade. Verdade, diva, pisa em mim. Na verdade, isso foi eu que falei, mas enfim. Um ano depois, o Crystal Castles, formado ali pelo Ethan, pela nova vocalista, eles lançaram um novo álbum e esse álbum é ótimo também, gente. Gente, lembrando aqui que quando você escuta música underground, você escuta pirataria, tá bom? Vamos piratear e é isso. Não vai ter meus royalties, não vai ter meus 0,02 centavos de dólar. E daí eles lançaram esse álbum e o Tumblr, sim, o Tumblr, gente, fez um evento falando sobre a diferença de salário entre homens e mulheres. E eles chamaram Crystal Castles pra cantar as músicas desse novo álbum e a Alice ficou puta da cara. A Alice veio pra internet e falou que não fazia sentido o Ethan tocar em um evento feminista por causa da maneira que ele tratou mulheres, enfim, e tratava mulheres. Então eles tiraram o Crystal Castles do evento e ali ela viu o momento pra vir falar tudo o que tinha acontecido com ela. Ela se pronunciou no site oficial dela e eu vou falar aqui pra vocês as coisas que ela contou. Inicialmente ela disse que passou anos sendo abusada pelo Ethan de várias maneiras e que pouquíssimas pessoas sabiam pelo que ela tinha passado porque ela tinha medo de expor pro mundo. Porém, ela viu muitas mulheres dando os depoimentos dela e ela se sentiu com coragem pra vir e falar tudo que ela passou e etc. Ela disse que a primeira vez que ele tirou vantagem dela foi quando ela tinha 15 anos e ele levou ela pro carro dele depois de ter oferecido muita bebida pra ela e ela ter bebido muito. E que depois disso ela tentou cortar relações, mas ele virou praticamente um stalker. E daí ele ficou enchendo a porra do saco dela e ela foi deixando ele se aproximar, até porque ele era 10 anos mais velho, mas todas as amigas dela ficavam com caras mais velhos e ela achou normal, tipo, ela não achava tão bizarro. Inclusive, gente, quero fazer um parênteses aqui, que no meio da galera diferentona, no rolê underground, isso é uma coisa que acontece muito, muito mesmo. O que eu mais vi, assim, em toda a minha época de rolezeira, quando eu tinha 14 anos, eram meninas de também 12, 13, 14 anos ficando com caras muito mais velhos. Então, vamos mudar? Cena underground, vamos mudar? Ela também contou que ele era muito manipulador e que ele descobriu as inseguranças dela pra mandar nela, basicamente. Várias vezes ele levava drogas e álcool pra ela e depois de que ela usava ali, ele estuprava ela num quarto abandonado que ele tinha. A Alice falou que sempre que eles estavam juntos, ela não podia estar sóbria, que ele passava o tempo inteiro meio que forçando a barra pra ela beber e pra ela usar drogas, e daí como ela já era uma adicta, ela bebia e usava drogas. Ele obrigou ela a largar a escola. Enquanto a banda ia crescendo, ele ia manipulando mais e mais. Ele mandava até nas roupas que ela usava e ele dizia o que ela podia ou não falar. Ele se tornou agressivo e uma vez ele jogou ela de uma escadaria, outra vez ele levantou ela e jogou ela direto no concreto e ele tirava foto dos machucados dela e postava na internet. Laura, as pessoas não achavam bizarro ele postar fotos de machucados da Alice? Não, gente, na época isso era o auge do conceito, tipo, todo mundo no seu Tumblr tinha foto de machucado, de todos os machucados que vocês puderem imaginar, e era conceitual, e o Tumblr era tipo um Twitter, então ele não bania esse tipo de coisa. As piores coisas do mundo você encontrava no Tumblr. Ela não podia ter celular, nem cartão de crédito, porque ele não deixava. Ele também não deixava ela ter amigos ou usar redes sociais. Sempre que ela usava as redes sociais, ele tava ali olhando tudo que ela postava, tudo que ela falava, tudo que ela interagia. Ele controlava até o que ela comia. Ele dizia que as pessoas não gostavam dela e que elas só iam no show pra ver ele. Ele também trancava ela nos quartos e dizia que o feminismo dela fez ela virar um alvo para estupradores e que só ele conseguia cuidar dela da maneira que ela precisava. Ele forçava ela a fazer sexo com ele, dizendo que caso ela não fizesse, ela não ia mais poder participar da banda. Inclusive, ele passava o tempo inteiro dizendo que estava procurando uma nova vocalista pro Crystal Castles. E isso destruía a cabeça dela, basicamente, porque ela era muito insegura com isso. Ela falou que foi suicida por anos e anos porque ela não conseguia ver como sair daquela situação e que sair do Crystal Castles foi a coisa mais difícil que ela já fez na vida dela, porque o Crystal Castles era a vida dela, os fãs eram a vida dela e a arte dela era a vida dela, mas que chegou um momento que ou ela continuava
e ia de uma dessa pra melhor, ou ela saía desse inferno que ela vivia há mais de 10 anos. E o Ethan respondeu sim, gente. Ele respondeu falando que era tudo mentira, que ele tava magoado com as coisas que ela falou e que ele ia processar ela. Ele processou e perdeu. E a polícia mostrou que realmente ele era um abusador sexual. Pelo que eu vi, o Crystal Castles deu um tempo, tipo, não tem mais, mas meio que tem, não sei, não entendi exatamente. Bom, gente, mas é isso. Um beijo. Amanhã eu provavelmente vou postar um vídeo sobre o blusão. As pessoas me pediram, todo mundo quer um vídeo falando sobre o blusão. E vai ser um vídeo bem longo, provavelmente. Então não desistam de mim, tá bom? Vai sair, mas provavelmente vai sair mais de noite. Obrigada, gente.